Incrível! O Papa acaba de anunciar o primeiro santo milenial da Igreja Católica. Na manhã de domingo, os sinos da Basílica de São Pedro soaram com vigor incomum. O céu estava claro, e uma multidão de milhares se concentrava na praça, muitos segurando bandeiras, camisetas com o rosto de um jovem sorridente e terços nas mãos. Em meio a gritos de alegria, cânticos e orações, uma voz ressoou pelo Vaticano: Beatum Carolum acutis sanctum esse declaramus. Com essas palavras em latim, o Papa Leão XIV declarou oficialmente Carlo Acutis como santo da Igreja Católica, o primeiro da chamada geração millennial. O momento foi histórico, não apenas por sua relevância espiritual, mas por marcar uma transição simbólica. Um jovem que cresceu usando computador, navegando na internet e evangelizando pela rede global de dados agora fazia parte do panteão dos santos. Para muitos, era prova de que a santidade não pertence apenas ao passado, mas está acessível no presente, até mesmo entre bytes, telas e algoritmos. As imagens da cerimônia rapidamente rodaram o mundo. Redes de TV internacionais transmitiam ao vivo. Jornais destacavam o rosto juvenil de Carlo ao lado do Papa Leão XIV, um contraste poderoso entre tradição milenar e juventude digital. Mas por trás do brilho das lentes, do ritual solene e das palmas emocionadas, havia algo mais profundo, a mensagem que o Papa queria transmitir com essa canonização. Precisamos de exemplos contemporâneos, disse Leão XIV em seu discurso após a proclamação. Homens e mulheres que andaram pelas mesmas estradas que os nossos filhos andam hoje. Carlo não apenas usou a internet, ele santificou sua presença nela. Carlo Acutis nasceu em 1991 e faleceu em 2006, vítima de uma leucemia fulminante. Durante seus poucos anos de vida, tornou-se conhecido por sua devoção à Eucaristia e por ter criado um site catalogando milagres eucarísticos ao redor do mundo. Era um adolescente comum, gostava de videogames, programava no computador e tinha amigos. Mas ao mesmo tempo, frequentava a missa diariamente, rezava o terço e tinha uma vida interior profunda. O Papa, ao falar de Carlo, não o descreveu como um herói sobrenatural, mas como alguém profundamente humano, alguém que soube integrar fé e tecnologia, devoção e modernidade, santidade e juventude. E é justamente essa fusão que Leão XIV quer destacar em seu pontificado, a necessidade de resgatar o sagrado no cotidiano moderno. Internamente, fontes próximas ao Vaticano revelam que essa canonização foi cuidadosamente pensada. Leão XIV teria lido pessoalmente as cartas e testemunhos sobre Carlo, acompanhado os milagres atribuídos a ele, e se emocionado com vídeos caseiros em que o jovem falava de Deus com simplicidade e convicção. Para o Papa, era hora de dar um sinal claro à juventude católica: vocês também são chamados à santidade. E o sinal foi dado em grande estilo. Imagens gigantes de Carlo decoraram as colunas da praça. Jovens de mais de 50 países estavam presentes. Durante a homilia, o Papa citou a frase que Acutis tornou célebre: a Eucaristia é ministrada para o céu. A multidão aplaudiu em uníssono. Não foram poucos os que choraram, não só pela emoção do momento, mas porque muitos se sentiam finalmente representados. Uma geração que cresceu sendo chamada de superficial, distraída, desconectada de Deus, agora via um de seus membros sendo elevado ao altar. Após a cerimônia, diversos veículos internacionais entrevistaram jovens presentes no Vaticano. Uma italiana de 22 anos disse: Carlo me lembra meu irmão. Ele não era perfeito, mas era puro. Me inspira a buscar Deus mesmo em meio às redes sociais. Um rapaz do Brasil completou: ver alguém tão recente sendo canonizado me dá esperança. É como se Deus estivesse falando na nossa linguagem. Mas nem todos receberam a canonização sem críticas. Setores mais conservadores dentro da Igreja questionaram a velocidade do processo. De fato, em termos históricos, foi um dos processos mais rápidos da era moderna. Alguns cardeais teriam demonstrado preocupação com a canonização de influências midiáticas, temendo que a Igreja ceda à cultura da celebridade. Leão XIV, no entanto, teria respondido com firmeza em uma reunião fechada: não canonizamos fama. Canonizamos virtude. Além disso, há uma leitura política mais sutil nos bastidores. A canonização de Carlo Acutis pode ser vista como uma jogada estratégica do Papa para se aproximar de uma geração que se distancia cada vez mais da prática religiosa. Estatísticas mostram que o número de jovens católicos praticantes na Europa e América Latina tem caído significativamente nas últimas décadas. Ao canonizar alguém da mesma faixa etária, o Papa parece dizer: nós ainda acreditamos em vocês. E queremos caminhar ao seu lado. O impacto da cerimônia ainda está sendo medido. Livros sobre Carlo estão se esgotando em várias línguas.
Peregrinações ao túmulo do novo santo, em Assis, aumentaram. Perfis católicos nas redes sociais começaram a usar hashtags como #SanteCarlo e #MillennialSante. Inclusive, o próprio Vaticano anunciou que está preparando uma plataforma digital com o acervo completo das obras de Carlo, incluindo trechos do site que ele criou ainda criança. No entanto, para o Papa Leão XIV, esse momento não é apenas uma celebração. É um ponto de partida. Em reunião com membros da Congregação para a Causa dos Santos, ele teria indicado que deseja abrir espaço para outros jovens contemporâneos que demonstraram santidade em meio ao caos da vida moderna. Seria o início de uma nova fase na Igreja, mais conectada com a juventude, com a linguagem digital e com os dilemas atuais. E é justamente essa visão que começa a tomar forma no Vaticano. A canonização de Carlo Acutis pode ser apenas a primeira entre muitas iniciativas que Leão XIV pretende implementar ao longo de seu pontificado. Fontes próximas ao Papa indicam que ele tem discutido internamente formas de reformar o modo como a Igreja reconhece os santos. A ideia seria tornar o processo mais acessível, menos burocrático, mas sem perder o rigor espiritual. Logo após a canonização de Carlo Acutis, o mundo católico entrou em movimento. Redes sociais católicas, veículos de imprensa, paróquias locais, escolas e universidades começaram a discutir não apenas quem foi Carlo, mas o que sua canonização realmente representa para a Igreja do século XXI. A figura de um adolescente com fones de ouvido, digitando em seu laptop, agora como santo canonizado, se tornava o centro de uma conversa global sobre espiritualidade, juventude e tecnologia. O impacto foi imediato. No mesmo dia da canonização, o site oficial do Vaticano sofreu instabilidades devido ao aumento súbito de acessos. Milhares de pessoas buscavam a biografia de Carlo, seus escritos, suas fotos, seus vídeos. Um vídeo em que ele, com cerca de 12 anos, falava sobre a importância da missa diária, viralizou no Instagram e no TikTok. Em poucos dias, o nome de Carlo Acutis ultrapassou fronteiras e religiões. Pessoas de diferentes credos passaram a mencioná-lo como exemplo de espiritualidade moderna. Dentro da Cúria Romana, o ambiente era de entusiasmo cauteloso. O Papa Leão XIV, ciente do poder simbólico dessa canonização, teria solicitado aos responsáveis pela evangelização digital que preparassem um dossiê com estratégias para usar o exemplo de Carlo como ponte com a juventude global. A ideia, segundo fontes próximas, é transformar a canonização em um movimento pastoral duradouro, e não apenas em um evento isolado. Em entrevista à Rádio Vaticano, o cardeal Giorgio Antonelli, um dos assessores mais próximos do Papa, declarou: "Esta não é apenas uma celebração litúrgica. É uma convocação. O Papa quer que a Igreja volte os olhos aos jovens, não com desconfiança, mas com confiança. E Carlo é o sinal de que isso é possível." Poucos dias após o evento, começaram os preparativos para uma jornada especial, uma Semana do Jovem Santo, a ser celebrada anualmente em outubro, mês em que Carlo faleceu. Essa semana incluiria missas, palestras, encontros virtuais e projetos sociais voltados para a juventude católica. O Papa quer que a santidade seja discutida nas escolas, nas redes sociais, nas universidades e até mesmo em espaços seculares. Ao mesmo tempo, dioceses em diversas partes do mundo anunciaram a criação de centros juvenis com o nome de Carlo Acutis. No México, um grupo de jovens lançou um aplicativo de orações inspirado em seus ensinamentos. Na Nigéria, uma escola católica trocou o nome de seu auditório em homenagem ao novo santo. E na Polônia, um documentário sobre sua vida entrou em produção com apoio da emissora pública. O Papa acompanha tudo isso de perto. Ele sabe que há um terreno fértil, mas que precisa ser cultivado com cuidado. Em uma reunião privada com bispos latino-americanos, Leão XIV teria dito: "Se quisermos que nossos jovens permaneçam na Igreja, precisamos falar a língua deles, e não me refiro apenas ao idioma digital. Refiro-me à linguagem da escuta, da presença, da misericórdia." Mas junto ao entusiasmo, surgem também os desafios. A canonização de um jovem tão recente abre precedentes que precisam ser analisados com atenção. Até que ponto a Igreja está preparada para avaliar vidas tão próximas de nós? Como garantir que o culto aos santos não se transforme em idolatria midiática? São perguntas que começaram a ser feitas dentro dos muros do Vaticano. Leão XIV, no entanto, não parece temer o debate. Pelo contrário, parece disposto a enfrentá-lo. Em um trecho de um discurso reservado a seminaristas, ele afirmou: "A juventude não nos ameaça. Ela nos interpela. E a resposta da Igreja não deve ser o silêncio, mas a escuta profunda." É esse espírito que está por trás de um documento que estaria em fase avançada dentro do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida,
um esboço de diretrizes para o reconhecimento de modelos juvenis de santidade no século XXI. O Papa quer institucionalizar um olhar novo sobre os jovens que, mesmo fora dos ambientes tradicionais, manifestam sinais concretos de fé, caridade e heroísmo cristão. Entre os tópicos discutidos nesse documento estariam a inclusão de jovens leigos não ligados a congregações religiosas, critérios para avaliar vida digital à luz da fé, e métodos de discernimento espiritual voltados à nova cultura. Trata-se de um passo ousado, mas coerente com o que Leão XIV vem tentando construir desde o início de seu pontificado, uma igreja que não teme o presente. Enquanto isso, a figura de Carlo vai se consolidando como símbolo. Sua canonização não apenas abre caminho para outros jovens, mas obriga a igreja a se perguntar como integrar melhor a dimensão tecnológica ao anúncio do Evangelho. Em breve, será lançado um curso online, supervisionado pela Pontifícia Universidade Lateranense, sobre evangelização digital inspirada em Carlo Acutis. O curso terá módulos sobre espiritualidade online, formação de comunidades virtuais e ética cristã na internet. Leão XIV quer que Carlo inspire, mas também transforme. A canonização não foi apenas um reconhecimento do passado, mas um investimento no futuro da fé. Por isso, o Papa estaria planejando um gesto adicional nos próximos meses, uma visita oficial ao túmulo de Carlo, em Assis, para celebrar uma missa com jovens de vários países. Essa missa teria transmissão global e seria acompanhada por um encontro interreligioso sobre juventude e espiritualidade. Analistas da imprensa internacional têm observado com atenção esses movimentos. O jornal francês Le Monde destacou que o Papa parece entender a linguagem do século XXI melhor que muitos de seus contemporâneos. Já o americano New York Times afirmou que a canonização de Carlo pode ser o início de uma nova teologia da juventude no catolicismo contemporâneo. Há também especulações, não confirmadas pelo Vaticano, de que Leão XIV pretende incluir o nome de Carlo Acutis no calendário litúrgico universal, o que o tornaria um santo celebrado oficialmente por toda a Igreja no mundo. Esse gesto, embora simbólico, teria um peso imenso. Colocaria Carlo ao lado de nomes como Francisco de Assis, Teresa de Ávila, João Paulo II e outros grandes modelos da fé cristã. A resposta entre os jovens tem sido animadora. Segundo dados divulgados pela plataforma Chartview, voltada à análise de tendências religiosas, houve um aumento de 42% nas buscas por temas relacionados à Eucaristia, santidade e Carlo Acutis na última semana. Isso demonstra que a canonização não apenas tocou corações, mas despertou curiosidade e sede espiritual. Enquanto tudo isso acontece, o Papa continua em silêncio reflexivo. Leão XIV sabe que está lidando com uma geração complexa, inquieta e cheia de perguntas. Mas também sabe que, entre essas perguntas, há uma sede por sentido, por verdade, por algo que vá além da velocidade das telas. E é por isso que ele tem insistido: Carlo Acutis é apenas o começo. Ao longo dos dias seguintes à canonização de Carlo Acutis, uma nova pergunta começou a ecoar entre teólogos, bispos e leigos atentos. Estaria o Papa Leão XIV iniciando uma mudança profunda na forma como a Igreja entende e reconhece a santidade? Para muitos, a resposta parece ser sim, e Carlo, com sua camiseta simples e seu site sobre milagres, pode ter sido apenas a porta de entrada. Historicamente, os santos eram muitas vezes mártires, religiosos, fundadores de ordens, pessoas de vida contemplativa. O reconhecimento da santidade passava por uma trajetória de heroísmo espiritual em contextos frequentemente distantes da vida comum. Agora, com Carlo, a Igreja coloca no altar alguém que viveu no centro da cultura digital, que teve uma vida breve, mas profundamente enraizada no cotidiano de milhões de jovens contemporâneos. O Papa parece estar indicando, com clareza, que a santidade não é privilégio de monges ou freiras, mas um chamado acessível a qualquer batizado. E mais, que é possível trilhar esse caminho mesmo em meio a redes sociais, videogames, celulares e conexões Wi-Fi. A escolha de Carlo desafia um imaginário antigo e propõe uma espiritualidade que não se opõe ao mundo moderno, mas busca redimi-lo por dentro. Leão XIV tem sido enfático, em discursos recentes, ao afirmar que a santidade não é um luxo para poucos, mas uma urgência para todos. E, segundo informações apuradas por vaticanistas experientes, o Papa estaria avaliando uma revisão formal dos critérios e linguagens utilizadas nos processos de canonização. A intenção não seria eliminar o rigor teológico, mas aproximar o processo da realidade concreta das novas gerações. Entre as propostas que circulam internamente, há a ideia de valorizar testemunhos comunitários, ou seja, relatos espontâneos de impacto positivo que determinada pessoa teve em sua comunidade, ainda que não tenha deixado vasta produção espiritual escrita. Também se discute como tratar com seriedade e profundidade os frutos espirituais visíveis em ambientes digitais, como fóruns de oração,
confissões públicas de fé ou influências evangelizadoras pela internet. A Congregação para a Causa dos Santos já teria recebido sinal verde para formar um grupo de estudo dedicado exclusivamente ao tema Sinais de Santidade no Mundo Digital. Trata-se de um campo completamente novo, onde ainda não há jurisprudência canônica consolidada. O Papa quer, no entanto, que esse terreno seja explorado com sabedoria, prudência e coragem. E Carlo não será o único exemplo. Leão XIV já teria instruído bispos a começarem investigações locais sobre jovens que, como ele, morreram cedo, mas deixaram rastros de fé viva. Em alguns países, como Filipinas, Brasil e Congo, nomes começaram a surgir de maneira espontânea, acompanhados de relatos de conversões, curas, inspirações vocacionais. A ideia, segundo fontes do Vaticano, é dar voz às periferias, espirituais e geográficas, que muitas vezes não entram nos mapas da santidade oficial. Enquanto isso, universidades católicas organizam seminários e colóquios para refletir sobre as implicações teológicas da canonização. Um dos temas centrais que emerge é a santidade da normalidade, a possibilidade de que alguém vivendo uma vida aparentemente comum, em uma casa comum, estudando em uma escola comum, possa estar profundamente unido a Deus, de maneira extraordinária. Essa visão rompe com estereótipos e convida todos os cristãos a uma conversão interior diária, mesmo no silêncio das pequenas coisas. O Papa vê aí uma oportunidade estratégica. Ele sabe que há uma crise vocacional em muitas regiões do mundo, que jovens se sentem distantes da linguagem e das estruturas da Igreja, e que muitos não se identificam com os modelos tradicionais de espiritualidade. Com Carlo, e com os que virão, Leão XIV está dizendo: a Igreja ainda fala com vocês. E mais, quer aprender com vocês. Essa atitude pastoral tem ressonado também fora do mundo católico. Líderes protestantes, ortodoxos e até mesmo representantes de outras religiões elogiaram a postura do Papa. Alguns enxergam, na canonização de um jovem digital, uma ponte interreligiosa, um ponto de contato entre espiritualidades diversas que buscam autenticidade e coerência em tempos de superficialidade. É como se a santidade, por ser profundamente humana, se tornasse novamente um território comum. Mas é dentro da própria Igreja que as repercussões práticas mais evidentes já começaram. A Conferência Episcopal da França anunciou um programa nacional para jovens inspirado em Carlo Acutis, com catequeses, retiros e peregrinações digitais. Na Argentina, grupos de jovens estão criando espaços de adoração eucarística noturna com o nome Turnus Carlo, como forma de promover a devoção ao Santíssimo, que era central na vida do novo santo. E no Brasil, onde a devoção a Carlo cresceu de forma surpreendente após sua beatificação, movimentos católicos já articulam um evento nacional, uma Jornada do Jovem Santo, com previsão para acontecer em Aparecida, reunindo milhares de adolescentes e jovens adultos. O Papa, ao ser informado da proposta, teria expressado apoio imediato e interesse em enviar uma mensagem especial em vídeo. Tudo isso reforça a visão de que Carlo não é apenas um símbolo, ele está se tornando um motor pastoral de renovação e escuta eclesial. Seu rosto jovem e seu amor simples pela Eucaristia são, agora, ferramentas vivas de evangelização. E Leão XIV parece decidido a transformar isso em estrutura permanente. Uma das propostas que circulam entre cardeais próximos ao Papa é a criação de um novo departamento dentro do Vaticano dedicado exclusivamente à espiritualidade jovem. Esse departamento teria como função coordenar iniciativas inspiradas em modelos de santidade contemporânea, dialogar com universidades, influenciadores católicos, escolas católicas e dioceses em todo o mundo. Seria uma espécie de laboratório pastoral voltado à juventude do século XXI, algo inédito na história recente da Igreja. Enquanto esses projetos são estudados, o Papa mantém seu ritmo discreto e intenso. A canonização de Carlo Acutis foi apenas uma peça de uma estratégia maior, a de reposicionar a Igreja como um espaço real de sentido para as novas gerações. E ele sabe que isso não se faz apenas com discursos, mas com sinais concretos, como uma canonização, uma visita, uma reforma institucional. Carlo não será o último, mas foi o primeiro do seu tipo. E, por isso, ficará na história não só como o primeiro santo milênio, mas como marco de uma nova fase no olhar da Igreja para o seu próprio povo. A canonização de Carlo Acutis, celebrada sob os céus de Roma, não se encerrou naquele domingo. Ao contrário, abriu uma nova etapa de ação e reflexão para toda a Igreja. Dias depois do evento, o Papa Leão XIV se recolheu para o que o Vaticano chamou de retiro breve de oração e discernimento, em Castel Gandolfo. Mas fontes próximas ao pontífice revelaram que ele não estava apenas em oração, estava preparando algo maior. As próximas semanas deverão ser decisivas. De acordo com vaticanistas experientes, o Papa pretende anunciar uma série de iniciativas vinculadas diretamente à figura de Carlo, e mais importante ainda, ao que ele representa.
A primeira dessas medidas deve ser a criação de um documento magisterial, já apelidado internamente de Exortação Apostólica sobre a Juventude e a Santidade. O texto, que ainda está em fase de revisão, será direcionado especialmente aos jovens do mundo inteiro, mas também aos educadores, padres, catequistas e famílias. Segundo informações obtidas por jornalistas italianos, o documento trará reflexões sobre como viver a fé na era digital, como discernir a vocação em meio à cultura da distração e como construir comunidades eucarísticas vivas e acolhedoras. Ele será fortemente inspirado nos ensinamentos, testemunhos e práticas espirituais de Carlo Acutis, e terá como fio condutor a frase que o jovem costumava repetir: todos nascem como originais, mas muitos morrem como cópias. Leão XIV quer que essa mensagem ecoe como um grito de liberdade espiritual. Uma exortação contra a mediocridade, o conformismo e o vazio existencial. A canonização, portanto, não foi apenas um gesto pastoral, foi um ato estratégico, quase profético, diante de uma sociedade que, apesar de conectada, se sente mais só e perdida do que nunca. Analistas políticos e religiosos começaram a perceber o alcance geopolítico da ação do Papa. Em um mundo polarizado, onde discursos extremistas ganham espaço, a canonização de um jovem leigo, não clérigo, não europeu clássico, mas profundamente enraizado na experiência digital global, é também uma resposta ao desafio da contemporaneidade. Uma tentativa de reconciliar fé e cultura, tradição e inovação, humanidade e tecnologia. O gesto do Papa Leão XIV é lido por muitos como um reposicionamento estratégico da Igreja. Um retorno às fontes, à Eucaristia, à simplicidade, à misericórdia, mas com uma linguagem nova. O rosto de Carlo, jovem, sorridente, informal, começa a se espalhar por capelas, aplicativos, murais escolares e até mesmo estampas de camisetas. É uma imagem que comunica sem precisar de tradução. Mas para o Papa, isso não é o suficiente. Ele está ciente de que a canonização gerou entusiasmo, mas também expectativas. Por isso, segundo rumores consistentes no Vaticano, Leão XIV estaria considerando convocar um novo sínodo dos jovens, com representantes de todas as regiões do mundo, incluindo não apenas católicos, mas também convidados de outras denominações cristãs e até de outras religiões. O tema: Juventude, Fé e Cultura Digital. Esse movimento está em estudo. Caso se concretize, será a primeira vez que o Vaticano organiza um evento sinodal focado não em estruturas eclesiais internas, mas na escuta ampla de uma geração inteira. O Papa quer ouvir não apenas quem está nos bancos das igrejas, mas também quem está nos fóruns virtuais, nos centros culturais, nos protestos pacíficos, nos dormitórios universitários e até nos desertos existenciais das grandes metrópoles. Carlo, nesse contexto, torna-se o ponto de partida. Um ícone que não intimida, mas convida. Um santo que não afasta, mas atrai. Um sinal de que a Igreja, embora milenar, ainda consegue reconhecer a santidade onde ela realmente floresce, no coração sincero de quem busca Deus, mesmo entre cabos e telas. A canonização também provocou reações dentro do colégio cardinalício. Alguns prelados mais conservadores expressaram reservas quanto à rapidez do processo. Outros, mais progressistas, saudaram a decisão como um sinal de maturidade e coragem. O Papa, porém, não parece preocupado com as divergências. Ele sabe que uma igreja viva precisa de debate, de tensão criativa, de respiração entre tradição e renovação. E assim como escolheu canonizar João Paulo II e João XXIII no mesmo dia, um conservador e um reformista, agora Leão XIV parece desejar unir passado e futuro novamente. A canonização de Carlo se insere em uma lógica de equilíbrio e ousadia. Um gesto que aponta para uma igreja mais atenta ao seu tempo, mas sem perder a alma. Nos bastidores, o pontífice teria dito que Carlo representa a espiritualidade dos não perfeitos, dos que erram, caem, se distraem, mas voltam ao essencial. Uma espiritualidade da persistência, do cotidiano, do amor concreto. Essa visão, se levada a sério, pode redesenhar não apenas a juventude da Igreja, mas a forma como ela se comunica com o mundo. Diante de tudo isso, o olhar do mundo para o Papa Leão XIV também começa a mudar. Já não se trata apenas de um pontífice silencioso e prudente, começa a emergir a figura de um reformador estratégico, que sabe onde quer chegar e está disposto a usar os meios certos para isso. Canonizar Carlo foi mais do que um ato devocional, foi uma afirmação de identidade, um anúncio de futuro. Nos corredores da Cúria, alguns já comentam que esse pode ter sido o evento mais simbólico do seu pontificado até agora. Não pela grandiosidade litúrgica, mas pela profundidade do gesto. Um Papa, em 2025, canonizando um adolescente apaixonado pela Eucaristia e pela internet, em plena era da fragmentação digital e da crise de fé, é uma imagem que ficará marcada.
Mas o que virá depois? Se depender de Leão XIV, virá uma igreja que caminha com os jovens, não atrás nem à frente deles, mas ao lado. Uma igreja que acredita que a santidade pode florescer na sala de aula, no ônibus lotado, na tela do celular, na partilha de uma marmita, no gesto simples de quem serve sem querer ser notado. Uma santidade sem espetáculo, mas cheia de luz. E assim, entre reuniões privadas e documentos em construção, o Papa parece guardar no silêncio do coração uma certeza. Ao canonizar Carlo, não apenas reconheceu um santo, abriu uma estrada. Uma estrada onde muitos outros, conhecidos ou anônimos, poderão caminhar, com tênis nos pés e fé no olhar.